Eu tinha, há 15 anos, eu tinha uma causa na justiça e era um processo trabalhista. E quando eu saí desse trabalho, eu coloquei na justiça e esqueci, deixei lá. Não me preocupava, nem lembrava. Mais uma vez, uma pessoa me disse, não, você tem que pedir a Deus, porque é um direito seu. Você tem que orar e começar a pedir isso a Deus. Aí eu fiz a verdade, eu comecei a orar e pedir a Deus. Mas nunca que se resolvia. Aí um dia eu resolvi fazer um voto. Eu fiz um voto, eu orava e nada. Aí eu via notícias que pessoas tinham resolvido a causa de outras pessoas tinham finalizado aquele processo e nunca que chegava a minha vez. A professora deu defeito, foi a manhã toda para fazer. O RG cancelou a digital, teve que fazer novamente, o prazo correndo. E eu fiquei desesperada, eu fiz pronto, o que ele tem agora eu vou perder. Aí um dia eu conversando com a missionária Renata, aí a missionária Renata procurou a cunhada dela que trabalha no Banco do Brasil para que fizesse CPF, mas não deu certo. Aí nós viemos para a OAB. Quando chegou na OAB, a pessoa que a gente ia procurar estava de férias. E do lado da OAB tem um escritório de um advogado que eu conhecia, amigo meu antigo. Aí eu fui procurar ele. Aí ele falou, tá bom, eu vou dar entrada aqui, porque eu tinha ido na Receita Federal para fazer o CPF, e o pessoal lá disse que eu tinha que ter uma autorização judicial, porque ou ele ia, ou então eu tinha que ter uma autorização judicial para poder fazer o CPF dele, depois de todos os documentos, uma luta imensa para fazer esses documentos. E eu tinha que ter uma autorização judicial. Aí foi por isso que eu tinha que procurar um advogado. Aí o advogado entrou, abriu assim a internet para começar a dar entrada. Aí ele disse assim, por que você não vai no correio? Eu fiz, não, eu fui no correio ontem, fui na Receita Federal ontem e não deu certo. Eles disseram que eu tenho que ter uma autorização de um juiz para fazer o CPF da criança. Aí ela falou assim, não, Margarete, quem sabe Deus não está aí usando a mula de Balaão. Aí será? Eu fui para o correio. Quando chegou no correio, a gente pegou a senha e eu me sentei. Estava cheio de gente assim para ser atendido. Quando eu me sentei, vocês podem acreditar, eu ouvi aquela voz no meu coração, que está escrito no livro de Malaquias 3:8, que diz assim, poderá o homem roubar a Deus? Aí eu fiquei assim, meio assustada, Fiz, meu Deus, será que eu estou ouvindo voz? O que será isso? Deus falando no meu coração. Aí eu falei, roubar a Deus? O homem roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então eu parei, eu pensei rapidamente. Aí eu me lembrei que desse valor que meu filho, ele não tem entendimento, mas eu sou responsável por ele. Então eu não dizimava desse valor que ele recebe, Eu estava roubando a Deus. Então, naquele momento, eu tive aquele arrependimento assim, genuíno. Eu me arrependi de uma forma e prometi a Deus, Senhor, enquanto eu receber esse benefício, nunca mais eu deixarei de dizimar na tua casa. Deus confiou em mim, imediatamente eu recebia uma notícia, que naquele momento o que eu precisava, o que eu desejava já estava certíssimo, já estava depositado, e eu nem sabia, mas Deus precisava confiar em mim. E aí eu fiquei, meu Deus, é verdade. Aí eu falava, Senhor, eu vou cumprir, Senhor, o que eu te prometi, eu vou cumprir, mas muitas vezes eu prometi algo, Senhor, eu não cumpria. Por isso que Deus também não cumpria aquilo na minha vida. E aí Deus cumpriu, igreja, porque Deus confiou em mim, porque nunca mais eu vou deixar de ser fiel ao Senhor. E o Senhor fez grandes coisas. E logo após isso acontecer também, o bispo me chamou, Deus me chamou para ser uma missionária aqui. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Mas o que eu quero te dizer, o que eu quero profetizar na tua vida hoje, não é o que Deus fez na minha vida, é que Deus faça 10 vezes na tua vida. Amém? Que Deus faça o dobro do que Ele fez na minha vida. Não só nessa área, mas em todas as áreas. Mas deixe Deus confiar. Dê prova a Deus de que Ele pode confiar em você. Porque muitas vezes nós recebemos nossas bênçãos e nós abandonamos a casa do Senhor. Nós começamos a nos afastar. Deus, a gente chega aqui, eu mesmo cheguei aqui, meu Deus, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa. Eu vivo de outra forma hoje, gente.
Minha vida se transformou. E antes ainda de eu aceitar Jesus, eu vim aqui em campanhas. E um dia eu cheguei aqui e tinha uma campanha de um pacotinho de arroz. E eu peguei aquele pacotinho de arroz. Depois daquele dia eu não imaginei que eu ia dar cesta básica. Depois daquele pacotinho de arroz. E Deus vem transformando a minha vida. Porque também eu estou dando lugar para Deus transformar. E eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa antes de eu chegar aqui. E hoje eu sou outra pessoa depois que eu cheguei aqui neste lugar. Porque, sabe o que acontece? Uma coisa que eu tenho observado, que o sonho do nosso pastor é o nosso sonho. O seu sonho é o sonho do nosso pastor. Ele quer ver você vitorioso, porque a sua vitória é a vitória dele também.